Bom dia, galera do oitavo ano. Que Deus abençoe a todos e proteja a todos abundantemente. Pessoal, na semana passada, eu pedi para vocês lerem aí a unidade 3, não é? A unidade 3 é um tema bem interessante, história em quadrinhos. Eu sou apaixonada por história em quadrinhos, adoro a Mafalda, adoro o Calvin, adoro a Turma da Mônica. E quem não gosta, né? Dos heróis. Os heróis que nós vemos hoje aí nas grandes produções de Hollywood nasceram dos quadrinhos, não é? Então vamos lá. Deixa eu só contar pra vocês. Ai, já faz algum tempo, quando eu era menor. Se vocês me chamarem de velha, vocês vão ver só, viu? A Coca-Cola se juntou com o Maurício de Souza e nós tínhamos. Ele publicou uma coleção de gibis onde nós tínhamos que consumir X Coca-Cola, né, X número de cocas, para trocar por essa coleção de gibis. E hoje, quando eu comecei a ler aqui o capítulo de vocês, eu percebi que tem uma passagem mais ou menos parecida com essa, né? Toda pessoa que gosta de história em quadrinhos, HQs, né? O resumo, ela acaba virando um colecionador, né? O colecionador. Então, por isso que diz assim, né? As histórias em quadrinhos ou HQs fazem parte da história da maioria das pessoas. A linguagem das HQs mistura imagem e texto de forma conjunta e sequencial, conquistando o apreço de crianças, jovens e adultos, né? Não é difícil você encontrar um adulto como eu, que é apaixonado por história em quadrinhos, que entende e etc, tá? A história em quadrinhos tem esse poder de encantar todas as idades, certo? E aí embaixo a gente já vai começar a falar um pouco sobre a história desses quadrinhos, como que nasceu, né? E aqui, obviamente, eu não vou ler com vocês tudo isso, porque foi dado o tempo na aula passada, né? Mas aqui tá dizendo que nós sempre tivemos aí a necessidade de registrar as nossas coisas, as nossas vivências. E o desenho sempre foi também uma representação, uma expressão humana. A gente pode ver isso com o homem pré-histórico, né? Com os desenhos rupestres. E com a evolução do homem, a gente tem a civilização egípcia, que desde os afrescos, como está dizendo aqui no livro de vocês, no final da página 156, passando aí também pelas pinturas da Idade Média. Vocês viram com muita ênfase, né, que as pinturas da Idade Média das igrejas eram feitas para passar uma mensagem de evangelização para as pessoas, que a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, se catequizava, quase não saía a palavra, através dos desenhos feitos nas igrejas, né? E isso a gente pode dizer que já é um pré-anúncio do que viria. A imagem ele é muito importante, né? E o quadrinhos ele é diferente por conta disso. Ele é gostoso de ler por conta disso, porque a imagem ela vai trazendo, né, na sua mente, ela vai ajudando a sua mente a compreender o texto. É muito diferente de um livro, como diz quando eu era pequena, só de letras, né? É muito diferente, é muito gostoso você ler um gibi, vendo a imagem, vendo as coisas acontecerem. E por mais que a história seja grande, você não percebe, porque a imagem te ajuda a desligar um pouco da quantidade de páginas, né? Bom, eu como sou amante de leitura, eu não ligo muito para a quantidade de páginas, mas há aqueles que não gostam de ficar lendo livros muito grandes, né? E o gibi é um ótimo recurso para esse tipo de leitor. Uma leitura gostosa, fluida e com imagens, né? Então vamos lá colocando aí o nosso livro na página 157. E logo aqui no início da página 157, a gente tem aí um afresco egípcio. Ele está localizado aí em Luxor,
em uma tumba Vale dos Reis. E aí a gente tá vendo aí mais ou menos a passagem aí de um ritual aí de morte, né? Então aqui nesse afresco a gente pode ver o que que é um afresco primeiro, né? Afresco é quando você vai os antigos egípcios, eles desenhavam numa parede ainda com a argamassa molhada, tá? Basicamente é isso. Então esses afrescos, eles narravam aí as crenças, os hábitos, o que acontecia, o cotidiano desse povo, dessa sociedade egípcia, né? Ah, as figuras humanas eram padronizadas, porque a cultura egípcia, a cultura não, a arte egípcia, que a gente pode dizer assim, é uma arte tumular, é ligada à morte. E pouco se mudou durante muitos anos, porque como se trata de um ritual preparatório para a morte, então não se podia mudar muita coisa, né? Então os afrescos, ele retratavam aí as crenças, os hábitos, o cotidiano, e vinha acompanhada os desenhos vinham acompanhados com a escrita egípcia da época, que eram os hieroglifos. E tinha uma sequência, né? Tinha dava para quem visse da época, né, que soubesse decifrar os hieroglifos, tinha uma compreensão do que estava ali. E a partir daí a gente pode perceber que os quadrinhos já existiam há muito tempo, só que de forma diferente, obviamente, né? Mais embaixo a gente vai ter aí a cena da coroação da Virgem Maria, que está na Basílica, né? É um mosaico medieval que está na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, na Itália. Como eu já disse para vocês há pouco tempo, as pinturas medievais, elas tinham aí o objetivo de levar a palavra de Deus, a salvação e as pessoas à conversão, já que a maioria da população daquela época era analfabeta. Então, o uso de imagens facilitava a compreensão das pessoas, certo? Mas aí aqui no finalzinho da página, a gente já tem aí a história surgindo que nos aproxima do que concebemos hoje uma HQ, uma história em quadrinhos. Então, essa parte eu vou ler com vocês, tá? O último parágrafo da página 157. Um dos precursores da história em quadrinhos foi o livro ilustrado Max e Moritz, conhecidos no Brasil como Juca e Chico, em 1865, do desenhista e escritor alemão Wilhelm Busch. A primeira história em quadrinhos moderna, no entanto, foi criada no ano de 1895, no mesmo ano que nasceu o cinema, isso é interessantíssimo a gente retratar, pelo americano Richard Outcault. Seu personagem, The Yellow Kid, o garoto amarelo, apareceu em tirinhas nas páginas de um jornal nova-iorquino. As tirinhas de Outcault conquistaram um apreço popular e rapidamente começaram a ser cobiçadas por outros jornais americanos, tá? Então, bora simbora. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Vamos frisar dois acontecimentos, tá? Primeiro, em 1865, o primeiro livro ilustrado, Max Moritz, mais conhecido aqui no Brasil como Juca e Chico, em 1865, nasce. Mas a primeira... lembra que eu mencionei que é um livro ilustrado, ou seja, é um livro com desenhos, tá? A primeira história em quadrinhos moderna, no entanto, só foi criada em 1895, mesmo ano que nasceu o cinema, pelo americano Richard Outcault. Ele surgiu aí com um personagem chamado The Yellow Kid, o garoto amarelo, fez muito sucesso lá fora, né? E outros jornais também que quiseram esse personagem em seu espaço, né, de publicação. Só que o que a gente não pode esquecer é que as histórias em quadrinhos, por muito tempo, ela foi vista como uma arte menor.
Ela chegou até mesmo a ser proibida. Recentemente eu li o livro da biografia do Maurício de Souza e ele fala o quanto ele lutou para defender os quadrinhos, né? Ah, o Brasil ele não apostava nesse tipo de material. Inclusive, houve épocas até que ele foi proibido no Brasil e principalmente proibida a disseminação escolar. Olha que absurdo, né? Então, aqui no segundo parágrafo, diz o seguinte: as histórias em quadrinhos foram consideradas durante muitas décadas como uma arte menor, uma forma de expressão que não tinha espaço nas artes visuais nem na literatura. Na década de 1920, as tirinhas publicadas nos jornais se multiplicaram e, a partir da década de 30, passaram a ser publicadas em revistas ou gibis comics, expressão em inglês que se refere aos quadrinhos, né? Comics. Vamos lá. Aqui nós temos aí um trabalho do Richard Outcault, esse que foi publicado em 1895, intitulado No Circo do Beco de Hogan. O quadrinho faz parte aí do personagem, né, o Garoto Amarelo, The Yellow Kid. E aí vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender aí essa saga, essa história, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar, é que a história dos quadrinhos não começou em 1865, nem muito menos em 1895, mas começou com civilizações muito antigas, como o homem da caverna com a arte rupestre. Depois veio a civilização egípcia, com os afrescos que misturavam desenhos mais a escrita, o hieroglifo. Depois veio a Idade Média, onde as pessoas utilizavam os desenhos para passar mensagens, né, de fé, de catequese, enfim, para as pessoas, já que a maioria era analfabeta. Até chegar em 1865, que tem aí a publicação do primeiro livro ilustrado, e propriamente em 1895, a primeira publicação mesmo do quadrinho, The Yellow Kid, de Richard Outcault. E aí aqui a gente nasce os quadrinhos. Nasce os quadrinhos, mas aqui a gente não pode deixar de perceber o quanto esses quadrinhos eram vistos como uma literatura menor. Não era nem considerada literatura. Não tinha peso nenhum, tá? Essa é a grande verdade. Os quadrinhos foram bem rejeitados, era visto até como má influência para as crianças. Nossa, quando eu li a biografia do Maurício de Souza, eu fiquei passada com as coisas que eles diziam a respeito dos gibis, né? E que hoje nós sabemos que ajudou tantas crianças como eu a serem alfabetizadas de uma maneira bem lúdica e divertida. O gibi, ele aproxima a pessoa do mundo escrito. Isso é maravilhoso, né? Principalmente nos primeiros anos de alfabetização. Então, baseado nisso, eu não vou seguir aqui, porque aqui a gente vai seguir na próxima aula. Nós vamos falar dos gêneros mais modernos, que são as HQs dos super-heróis. Mas hoje, propriamente, nós vamos parar aqui um minutinho e vamos fazer aí. Eu sempre peço para vocês essa linguagem dos quadrinhos, porque eu considero essa linguagem muito mais didática, tanto para o aluno que vai fazer, tanto para o professor que vai ler. Porque o desenho ele também é uma forma de expressão e vocês sabem disso. A escrita também é uma forma de expressão. E é muito legal quando você tem a oportunidade de juntar os dois. Já o desenho com a escrita, certo? Bom, sem mais delongas, vamos para as atividades de hoje, galerinha. Bora lá? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão criar uma história em quadrinhos, onde vocês contem como essa história em quadrinho nasceu. Até 1895, que é a primeira publicação oficial de um quadrinho
é de uma história em quadrinhos chamada The Yellow Kid, de Richard Outcault, certo? Certo? Então, vocês vão fazer essa história em quadrinho, contando aí a história, seguindo mais ou menos do que a gente viu hoje. Claro que cada um vai usar a sua criatividade, não vou limitar o número de quadrinhos, mas você sabe que toda história tem que ter começo, meio e fim, né? E é claro também que eu quero colorido, bem caprichado. Vocês podem fazer também o jogo rápido da página 158, tá? E vai ter mais uma coisa, gente. Eu quero que vocês pesquisem. Desculpa, gente, deu um problema no áudio. Os tipos de balões que se fazem parte aí da parte escrita dos quadrinhos, tá? Que tipo de balão é? Para que serve cada balão, tá? Isso eu quero a pesquisa. Provavelmente essa pesquisa vocês vão me entregar só na próxima aula, tá certo? E eu quero um relato pessoal seu a respeito dos quadrinhos. Eu quero que você faça um desenho do seu personagem favorito e que você escreva como que você observa esse quadrinho. Como você olha, qual é a sua visão sobre as histórias em quadrinhos? Qual é a importância que você dá a ela, tá bom? Bom, dúvidas e angústias eu vou estar online, é só perguntar, tá bom? E vamos nos falando. Cheiro no coração.